gravação. Vamos gravando, beleza. E aí, bom dia de novo. E aí o que acontece? Dos módulos da Titiana, a gente estaria basicamente vendo, né, a parte fluidostática, que seria a primeira parte. A gente viria para essa segunda sessão aqui, que é equilíbrios de corpos flutuantes, né, e corpos submersos, que é, no caso essa segundo capítulo aqui, ele é bem curtinho. Então, agora a gente veria a parte de empuxo para ele, tá? Altas conversas aqui. Bom dia, todo mundo. Bom dia, bom dia. Então, vamos pegar alguns exercícios para a gente poder fazer. Deixa eu salvar esse aqui, que é exercício de outra turma. De novo. E aí, layout. Vamos pegar algum. Bom dia. Bom dia, diga. Você já está compartilhando a tela? Ainda não, só um instantinho. Ah, tá. Dá uma travadinha aqui no PC. Só um instante. Aí. Compartilhando agora com vocês, tá? Então, a gente teve uma aula no sábado para repor a aula de terça-feira que nós perdemos. E aí a gente falou sobre a parte de estática dos fluidos, tá? A AGB, só para ver os temas que a gente abordou. Basicamente a gente trabalhou os efeitos de pressão, né? Falando um pouquinho sobre ela, trabalhando os teoremas de Stevens, poder resolver vários exercícios, tá? Mexemos com alguns exercícios de manômetros, manômetros e... Como é que fala? Manômetro de Bourdon, que seria o caso, manômetro tipo Tubinhu, certo? E aí a gente, vamos dizer assim, né? Vamos partir para agora para mexer um pouquinho com a parte de equilíbrio dos corpos flutuantes. Essa parte aqui, ó, onde principalmente a gente vai trabalhar em puxo. Vai ser por isso que vem em letra maiúscula aqui, como que funciona o tal do empuxo, certo? Conheço a apresentação de slide. Ou pelo menos conheço esse slide. E aí, vamos lá. Tá. Deixa eu pegar daqui, pega alguns exercíciozinhos. Pra gente poder trabalhar. Isso aqui. Sair besta. Só um instante, tá, gente? Deixa eu fechar o áudio aqui. Diga. Papai tá trabalhando, viu? Papai tá dando aulinha. E o papai precisa concentrar nos alunos agora, tá? Tchau, tchau. Beijo. Dad love you. Retornando o áudio. Tá? Só pegar os exercíciozinhos aqui. Este é o primeiro. Muito barulho aqui por conta de obra, tá? E criança. É só aquela vida de... Como é que fala? Aquele seriadozinho. Home Office with Kids. Aqui. Esse pra cá. Opa. Ctrl-C, Ctrl-V. Uma hora ele vai devolver o texto pra gente. Exemplos.
certo? Para quem viu os vídeos, né, deve ter entendido lá da Titia Mara que o empuxo, basicamente, ele aparece sobre os corpos em função da diferença de pressão que a gente tem do topo do corpo, né, e na parte inferior dele, certo? Que você vai ter uma pressão maior atuando na parte baixa que na parte de cima. Isso não acontece nas partes laterais, porque como é a mesma distribuição de pressão que a gente vai ter de um lado e do outro, você não tem nenhuma força resultante, né, para as laterais, certo? Ou seja, não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado para o outro. Ele vai ficar básica, essas forças resultantes vão aparecer simplesmente para cima, que vai ter mais pressão embaixo do que acima do corpo, exercida pelo fluido. E daí aparece o tal do empuxo, né, que é a força resultante. E aí, o primeiro problema para a gente é esse probleminha aqui, onde a gente tem basicamente um cilindro reto de paineira, certo? A paineira, na verdade, ela é uma espécie de madeira, tá? Normalmente ela é dada aqui, é uma árvore do tipo de caule verde, tá? Tem alguns espinhos nela, normalmente é de, como é que fala? São bastante espessas quando adultas, tá? Mas daí a densidade dela é uma densidade baixa, certo? Pelo menos o que está informando aqui no exercício. E vem falando o seguinte, olha, ela tem 30 centímetros de diâmetro, certo? E uma altura total, H, de 1,6 metros. Na base inferior dela está sendo colocada, né, uma massa de chumbo, certo? E esse material está sendo mergulhado em óleo diesel. E fala o seguinte, olha, o cilindro vai flutuar verticalmente, deixando 20 centímetros de altura acima da superfície livre, ou seja, vai ter 20 centímetros para fora do óleo diesel, certo? E pede-me determinar qual que seria o volume, né, e a massa do chumbo que vai ser adicionado aqui no fundo, certo? Então, para a gente trabalhar esse problema, a gente vai lembrar, é um problema basicamente de forças. Né? Todo problema de empuxo, né, é um problema de forças. Então a gente vai trabalhar com um somatório de forças. A primeira coisa que a gente faz, normalmente, é um diagrama de corpo livre. No caso, ele seria muito simples para a gente, porque a gente teria um peso para a paineira, um empuxo para a paineira, um peso para o chumbo, um empuxo para o chumbo. Então, como são só quatro forças, e tudo na vertical, acho que nem preciso fazer os desenhos, tá? Mas vamos fazer pelo menos o somatório de forças aqui para a gente. Tá? No somatório, eu posso considerar o corpo como um corpo só, né? Paineira mais chumbo, ou eu posso considerar, como é que fala? Eles como corpos separados, e como a gente vai ter uma força de interação entre a paineira e o chumbo, essa força acaba sumindo, tá? Que é a diferença de uma solução de um tipo de outra. Vamos fazer um somatório de forças aqui para a gente. Essas forças aqui, elas vão estar atuando na vertical, então vou colocar um eixo Zzinho aqui para indicar isso. E então a gente vai ter basicamente, né, um empuxo para a paineira, vou colocar como P, menos um peso para a paineira, mais um empuxo e um peso, um empuxo e um peso, né, para o chumbo, deixa eu colocar como CH. Certo? E como ela está flutuando verticalmente, né, ou seja, não está afundando, não está subindo, então ela vai estar simplesmente flutuando. Então ela vai estar parada, boiando aí na água, então somatório de forças para ela é zero, porque não vai ter aceleração. Então esse seria o nosso somatório de forças, pura e simplesmente. E aí o que vai acontecer? Nós vamos pegar esse somatório de forças e vamos descrever esses termos de empuxo e peso em função basicamente, né, das equações que vão modelar cada um deles. Né? No caso do empuxo, ela é basicamente densidade, gravidade e volume. E o peso também. Então, no caso da paineira, a gente vai ter para ela, né, empuxo, né? Vai depender da densidade do fluido, a qual ela está imersa, no caso é o diesel, certo? Vai ser multiplicado pela gravidade e o volume, né, do corpo que está submerso. Então, vamos ver aqui.
Vamos colocar aqui usando para todo, para ficar como o nosso volume. Fica diferente de velocidade, tá? Vamos colocar uns subscritos aqui. Esse aqui é o volume submerso, tá? Mas é o volume submerso da paineira. Certo? É só a paineira que está submersa aqui que vai deslocar um volume de água, ou no caso de diesel, né? Vai criar aquele tal de empuxo. É o volume submerso aqui. E viria o termo do peso da paineira. Então, para isso, a gente precisaria da massa da paineira vezes a gravidade. Só isso. E viriam termos aqui para o chumbo. Então, vou pegar aqui, vou me aproveitar que eu já tenho os termos aqui, depois só trocar os formatos. Então, para o input da paineira, eu vou depender da densidade do diesel, da gravidade e, no caso do volume submerso, né, do chumbo. Para o peso do chumbo, eu vou precisar da massa do chumbo e da gravidade. Certo? Aqui tem um pequeno detalhe. O exercício pede para mim o volume e a massa. Então, esses valores a gente não tem. E eu não posso resolver um problema com uma equação em duas variáveis. Eu preciso, né, fazer com que ou esse volume do chumbo vire a massa do chumbo, a gente opere, ou a massa de chumbo vire a densidade, como é que fala, algum termo em função do volume para a gente poder trabalhar. Eu acho que a segunda opção é mais simples, mais assertiva. Certo? Pegar essa massa aqui, destrinchar ela em densidade vezes gravidade, densidade vezes volume, certo? Só que antes disso eu vou simplificar o termo da gravidade, que ele está aparecendo em todos aqui, ó. Então, para já reduzir, né, o tamanho da equação. Certo? Divide os dois lados pela gravidade, ela sumiu. E agora, a gente vai pegar cada uma dessas massas aqui e vamos escrever em função da densidade de um volume. Tá? No caso da massa da paineira, nós vamos escrever ela em função da densidade da paineira, certo? E do volume da paineira. No caso, o volume total dela, né? É toda a massa dela que vai acabar criando peso. E no caso da densidade, vezes o volume do chumbo, ok, esse termo a gente não vai mudar, esse daqui sim, né? Vou pegar aqui. Assim, mais fácil. Eu vou pegar aqui a densidade, né? Já que é o peso do chumbo, é a densidade do chumbo e o volume do chumbo. Agora sim, ó, a gente só vai ter uma incógnita, que é o volume do chumbo, ou quase isso, né? E no caso, o que vai acontecer? O volume submerso do chumbo, já que ele está todo dentro do diesel aqui, ele vai ser igual ao próprio volume do chumbo. Então, a gente vai ficar em função dele mesmo. Não vai ter nenhuma variável extra, certo? E no caso, olha para a gente ficar bastante atento, né? O volume da paineira que está submerso, ele vai ser diferente, né, do volume da paineira como um todo. Vamos marcar aqui que eles são diferentes. Tá? Só para poder fazer essa troca aqui, eu pego esse termo aqui, do volume do chumbo. Opa. E já que ele é igual ao volume submerso, vou simplesmente igualar ele aqui. Para quê? Para poder isolar ele mais tarde. A ideia é a gente ficar uma equação em função só do volume do chumbo. Então, pega a expressão, passa tudo que depende do volume do chumbo para o outro lado. Então, o volume do chumbo, Ctrl+C, Ctrl+V. Você estava dependente aqui, estava multiplicando negativo, né, a densidade do chumbo. Quando passar para o outro lado, essa densidade do chumbo vai ficar positiva. Ctrl+C. Já vou colocar em evidência aqui também. Vamos abrir uma chavinha.
Bota o multiplicadorzinho, fica bonitinho. Então, eu vou ter a densidade do chumbo, estava aqui negativo, veio para cá positivo, esse termo aqui sumiu, passou para o outro lado. E agora aqui eu tenho a densidade do diesel, que está positivo. Na hora que eu passar para o outro lado, vai ficar negativo aqui, ó, certo? Multiplicando, claro, o volume do chumbo. Ctrl X aqui, o termo já vai sumir. Passou do outro lado, por sinal trocado. Certo? E aí, para isolar o volume do chumbo, fácil. É só agora chegar, opa, dentro, de pegar esse parênteses aqui, ó, passar para cá dividindo. Daí a expressão para a gente achar o volume do chumbo. Depois, para a gente achar a massa, é só multiplicar pela densidade do chumbo e é isso aí. Tá? Para a gente poder fazer essas contas aqui, ó, a densidade do diesel a gente tem. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar melhor. Densidade do diesel a gente tem. Do chumbo a gente tem também. Da paineira foi fornecida pelo enunciado também. Falta só a gente descobrir, né, quem que são esses volumes submersos da paineira, quem que é o volume da paineira como um todo, tá? Então, vou pegar aqui o volume da paineira, vou calcular ele separado, certo? Ele falou para a gente que a paineira, né, ela é um cilindro reto. Então, se ele é um cilindro, eu consigo, tendo o diâmetro, né, calcular a área do transversal dela e a altura, né, ela como um todo. E vai ser basicamente isso. Vou pegar aqui como se fosse a área da base, né? Ctrl C. Vezes a altura. E no caso, a altura vai ser esse H maiúsculo aqui. Então, a área da base para a gente é π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado né, vezes a altura. Então, vai dar para a gente π sobre 4, o diâmetro dele é de 0,3 metros, ou os 30 centímetros que informou para a gente no enunciado. E o H, essa altura para a gente, ele deu como sendo de 1,6 metros. Certo? E aí, contas. Π divide 4 vezes 0,3 elevado ao quadrado vezes 1,6. Vai dar 0,113097. Uma coisa assim. Vou arredondar. 11,31. 4 casas está ótimo. Metro quadrado. Aliás, metro cúbico, né? Maluco. Eu tenho metro quadrado aqui vezes metro, então metro cúbico. Esse seria o volume da paineira, certo? Agora, o volume submerso da paineira é um pouquinho diferente. Ele continua, né, sendo a área da base vezes a altura, só que a altura dele não é o H inteiro. Tem 20 centímetros da paineira que estão para fora do fluido. Então, esses 20 centímetros não vão contar. Então, o volume submerso da paineira vai ser esse H aqui, ó, a base vezes essa altura, menos 0,2 metros, que é o que está para fora. Acho que é só com 1,4 metros aqui. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida?
Arredondar, né? Aproximações aqui. E agora que a gente tem esses volumes, basta a gente fazer a conta aqui. Vai ser densidade do diesel. Ele informou para a gente que o diesel é 820 kg por metro cúbico. Uma equação separada, né? 820 kg por metro cúbico. O volume submerso é isto. O diesel está aqui também. Da paineira é só 340 kg por metro cúbico. O volume da paineira, cadê? Certo? Densidade do chumbo também foi informado para a gente, 11.250. Ia fazer conta. 120 vezes 0,099 menos 340 vezes 0,1131 e divide isso por 11.250 menos 820. Então vai dar para a gente 4,0996, vamos colocar vezes 10 menos 3. Isso é metro cúbico, unidade final, porque os quilogramas são metro cúbico, vão acabar se cancelando, sobra só os metros cúbicos aqui. Esse seria para a gente o volume do chumbo. Aí, para a gente achar a massa do chumbo, é pegar o volume, né, e multiplicar pela densidade. A massa do chumbo vai ser basicamente a densidade do chumbo vezes o volume. Então vai ser os 11.250 aqui, né, vezes o volume que a gente calculou. Fazendo isso tudo, nós vamos obter 46,09 quilogramas. Certo, gente? Alguma dúvida? Bom dia, bom dia. Tranquilo, né? Esses exercícios são bem facinhos. São unidade 2, para a gente é praticamente mais simples. Vou fazer um outro aqui então. Opa, Professor, de outro. Sim, diga. a prova do dia 29 vai ser a unidade 1 e 2? Sim, vai acabar sendo, né? Vai dar pra gente avançar muito no material, que a gente só tem mais uma aula. Eu queria fazer um exercício aqui, ó, para ser tipo um simulado, né, para a prova.
Então, no dia 22 a gente vai ter um simuladinho valendo alguns pontos, e no dia 29 a gente vai ter uma prova. Só para vocês terem uma ideia, né, de que pode aparecer, que tipo de questões que são, tá? Então, eu vou até, terminando a aula, vou até já colocar para a gente esse simuladozinho. Acho que tá dia 29 mesmo, né? Vou ficar atento aqui. Testes. Sessões da Mara, primeira prova, dia 29, isso mesmo. E aí, ó, horário fechado, tá? Vai começar 8h50, vai terminar 10h30 mais 10 minutos. Então, horário da aula mesmo, certo? Eu vou ficar basicamente aqui no Canvas, tá? Para poder verificar se tem alguma dúvida, se tem algum problema em alguma questão, etc. Essas coisas de praxe, tá? Professor, não entendi o enunciado. Se não estiver perguntando para mim, se for alguma coisa que esteja esquisita mesmo, eu vou lá, dou uma olhadinha, corrijo, né? Mostro o enunciado da questão, poder ajudar, se tiver algum erro, se for o caso, né? Ou se for um erro de interpretação, né? Dá um little help, não, como é que fala? Não vou responder como que faz questão nenhuma, porque aí é eu que estou perguntando e vocês que têm que responder, não o contrário. Certo? Mais ou menos isso. Aquele esquema, né, de toda a prova, né? Inserir mais uma quebra de página para a gente. Opa! E coisa a mais. Assim, quebra de página. Cadê? Esta figurinha, Ctrl C. Ctrl V. Esta enorme figura. Outra vez. Passa lá pra cá. Puf. Reduz ela um pouco. Então, o que vem falando para a gente? Ó, nós temos um cubo oco, certo? A gente não está vendo o oco, né, porque a superfície dele está impedindo, mas internamente aqui ele é vazio, certo? Ele é só uma casca cúbica. Então, a gente tem 12 centímetros de aresta externa, 11 centímetros de aresta interna. Todas essas informações são do cubo, tá? E ele está sendo equilibrado por uma massa de 1 kg em uma balança de braço. Quando o cubo está sendo imerso em etanol, e com base nessas informações, quer que a gente determine, né, qual que é a densidade do material do cubo, ou massa específica, tanto faz. Certo? E para isso a gente tem que pegar esse problema aqui e pensando, né, nessas forças que vão acabar aparecendo sobre os elementos dela. Então, a gente fazer um diagrama de corpo livre mais bonitinho, seria o seguinte, né? Vamos botar aqui nosso corpício. Vamos dar um zoomzinho aqui para a gente poder acompanhar ele melhor. E qual que é a ideia? Essa massa que está aqui, ó, ela vai estar criando uma força que vai ser para baixo. Certo? Então, deixa eu reduzir um pouquinho a espessura para ela, né? Vai ter um peso aqui para essa massa que vai estar apontando para baixo. E claro, né, vai ter uma normal aqui para cima. Essa normal aqui está sendo sustentada, né, por esse prato, ou seja, quem faz a normal vai ser o prato, então vai ter um equivalente, né, uma reação dessa normal sobre o prato. E esse prato, por sua vez, está sendo seguro por essas cordas. Então, fatalmente, né, sobre esse braço vai estar aparecendo uma força, né, deixa eu trocar ela de cor, que vai estar sustentando tudo isso. Então, a mesma coisa, na ponta desse braço, vou colocar aqui em cima, tá? Só para não ficar sobrescrito. É como basicamente se a gente tivesse o mesmo efeito do teu peso aqui de todos esses elementos, né? Das cordas, dos pires
e da massa que a gente vai ter aqui. No caso, tanto o prato, né, o pires e as cordas, né, eles vão ser considerados para o exercício como sem massa. Então o efeito final é como se esse peso P estivesse atuando aqui, ó, né, sobre esse braço aqui da nossa balança, certo? Do outro lado, olha o que vai estar acontecendo. A gente vai ter o cubo aqui, onde vai estar atuando para ele, né? O empuxo. Nossa. Vou marcar ele aqui, ó. E claro, né, a força que essa corda aqui vai estar fazendo. Chama essa força aqui simplesmente de T como se fosse uma tração. Certo? Para baixo vai estar atuando peso. No caso, vou chamar de PC, né? Peso no cubo. Certo? Então, essa tração que está aparecendo sobre a corda é a mesma tração aqui, ó. Uma corda só. Então, ela está sendo tracionada para cima e para baixo. Certo? E daí? E daí é o seguinte, se a gente faz um somatório de momentos em relação a esse pino aqui, ó, seria o centro de giro, né, da balança de braço, a gente vai ter, né, basicamente, o momento criado pela força P menos o momento criado pela força P. E para cada uma dessas forças aqui, a gente vai ter um braço vai ter basicamente a mesma distância, já que essa balança ela tem braços de tamanhos iguais. Certo? Por que eu sei que ela é de tamanhos iguais? Porque se tivessem tamanhos diferentes, obrigatoriamente eles teriam que dizer para a gente. Vou fazer uma reta aqui mais fácil. Oh, eu ia dizer mais fácil, né? E diz. É o mesmo braço, né? Para lá e para cá, é mesmo. Deixa eu melhorar esse A aqui para ficar mais bonitinho. Talvez ele fique pior. Mas dá na mesma, tá? Então, basicamente, essa aqui é a ideia para a gente. Nosso diagrama de corpo livre. Então, vamos selecionar isso aqui. E começar a modelar. Tá? Tchau você. Venho atualizado. Aqui. Tamanho, inserir. Através. Certo? Vamos começar a fazer essa análise aqui pra gente. Começar do somatório de momentos, tá? De relembrar que ele continua existindo. Então, inserir, equação. Somatório de momentos. Certo? Esse somatório de momentos vai ser em relação a esse pivô aqui, ó, por onde a balança, né, consegue girar. Certo? Ela vai ser basicamente, né, o torque, que é a força que essa tração aqui vai estar criando. Então vai ser tração vezes o braço, certo? E esse torque, ele é um torque que ele é anti-horário, então ele vai ser positivo. Então vai ser a tração, né, vezes A, que é o braço, e a gente vai ter também um outro torque, que vai ser essa força-peso do bloco, da massa aqui para a gente, né? Fazendo uma força para baixo e multiplicado pelo braço de ar. Então, vai acabar criando um movimento de rotação que vai ser horário, então negativo. Então, menos
peso, né? A massa equilibrando do outro lado vezes um A. Então, isso aqui seria igual a zero, né? Já que a balança está equilibrada nesse momento. Então, tá aqui, a única coisa que a gente tira, né? É que aquela tração ali vai ser igualzinho ao peso. Que o A vai cancelar um com o outro, né? A gente tira basicamente tração igual ao peso, então vai ser basicamente igual a massa M, né? Vezes a gravidade. Só isso que a gente tira. Certo? E a informação importante para a gente resolver aqui, ó. Um somatório de forças agora. Vou subir aqui rapidinho, só para poder pegar já alguma coisa. Pronto? Então, desse somatório de forças na XZ, né? E a gente vai estar fazendo, né, no cubo. A gente vai ter o empuxo para cima. Chamar só de E, porque é um só. Vai ter o peso, né, do cubo para baixo. E vai ter a tração T. Ali. Vai estar em equilíbrio, então o somatório de força vai ser igual a zero. E como ele quer que a gente determine, né, a densidade do material do cubo, essa densidade do material cubo vai estar aqui dentro, né, do termo do peso do cubo. Então, na hora que eu passar aqui, eu já vou passar isolando esse peso. Então, o termo do peso do cubo, que está aqui negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, tá aí, ó. O peso do cubo vai ser o empuxo, né, mais a tração. Então, o que nós vamos fazer? Basicamente, descrevendo cada um deles, né? No caso do peso, né? Ele é massa vezes gravidade. Então, vai ser, no caso, a massa do cubo, né? Vezes a gravidade. No caso do empuxo, ele é a densidade. No caso do etanol. Vezes a gravidade. Opa. E vezes o volume do cubo submerso. Ou o volume submerso do cubo. Certo? E a tração a gente já sabe que é a massa M, né, de 1 kg vezes a gravidade. Então tá aí, ó, a nossa expressão. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar a gravidade, que está aparecendo nos três termos, e vamos quebrar esse termo aqui da massa do cubo, que a massa do cubo em si não me interessa, o que me interessa é a densidade dela. Então, a densidade do cubo que multiplicaria o volume dele certo? E eu vou separar as gravidades, né, porque estão aparecendo os dois lados. Então, tchau, gravidades. E qual que é o detalhe, né? Para a gente achar essa densidade do cubo, é só isolar. Bem. E a gente fica basicamente com um problema agora que virou um problema de geometria. Só a gente descrever direitinho esses volumes que o problema vai ficar pronto para a gente, porque a massa a gente tem, a densidade do etanol a gente tem, certo? Então é um problema basicamente para a gente visualizar o que vai estar acontecendo. Esse termo aqui, ó, do empuxo do etanol vezes o volume submerso, é basicamente como que a gente acaba, ou como que o fluido etanol vai acabar percebendo, né, a interação dele, né, com o cubo. Porque o que vai acontecer? O empuxo mesmo vai ser relacionado com o volume externo, e apenas ele, né, para o corpo. Não interessa se o corpo lá dentro ele é maciço ou se ele é oco, né, se ele tiver completamente vedado, que é o caso.
Então, no caso, este volume aqui da superfície, a gente vai trabalhar ele basicamente como sendo o volume, né, externo do cubo. Então, vai ser a aresta externa dele, elevado ao cubo. Esse é o volume externo do cubo. Tá? Agora, esse termo aqui do volume do cubo é um termo do volume que está vindo lá do termo do peso. Certo? Então, vai ser para a gente, né, só o volume que a massa do cubo está ocupando. Então, se quiser até trocar aqui, o volume ocupado pela massa do cubo, ótimo. Esse volume do cubo vai ser basicamente, né, aquele intervalo que a gente vai ter entre... desenhar o cubo aqui rapidinho. Vem sim. Bonito. Aqui. É só onde a massa dele efetivamente está. Deixa eu pôr para cá, né? Vai ajudar. Então vai ser só nessas regiões aqui, ó, da casca. Né? E para isso a gente vai trabalhar, né, o volume externo, que depende, né, da aresta externa. E vão trabalhar também o volume interno, que por sua vez ele vai depender da aresta interna. Certo? Para poder fazer o cálculo. Porque o que está aqui, ó, por dentro, que é nada, não vai ter peso. Então não vai ter nenhum tipo de influência sobre o corpo. Então o nosso volume do cubo aqui, ó, ele ficaria com a aresta externa, que seria o volume de fora, né? Menos ao cubo, né? Menos a aresta interna ao cubo. Certo? Notem que é um volume menos o outro volume. Eu não poderia pegar uma aresta menos a outra aresta e levar o cubo, que não ia ter nem sentido físico, tá? Matematicamente ficaria muito diferente também. Vamos ver aqui, ó, densidade do etanol. Ela é 789 quilogramas por metro cúbico. A aresta externa, ele falou que são de 12 centímetros. Vou colocar aqui o 0,12 metros. Certo? O valor da massa que está equilibrando, né, a balança é só de 1 kg. E a gente chega aqui e substitui os denominadores. Tá? A aresta interna é de 11. Dados fornecidos aqui pelo problema. E agora, resolver. Vai dar equação 789, multiplica 0,12 eleva ao cubo, mais 1, e divide isso por 0,12, eleva ao cubo, cubo, menos 0,11, eleva ao cubo. Então, a densidade para a gente dar 5.953,12. Então, vamos colocar como 1 aqui. Tá? Quilogramas por metro
cúbico. Esse 1 aqui eu vou colocar aproximadamente. Então, uma densidade elevada, provavelmente material metálico, tá? Pode ser uma liga, então não dá para saber especificamente qual seria o material, né? Mas uma coisa do tipo. Tá? Então, um probleminha rápido de ser feito, tem uns detalhezinhos, tem que prestar atenção, né? Como que descreve os volumes. Da mesma forma com o primeiro, também um probleminha rápido de fazer, só que tem que ficar atento, né? Diferenciar o que é volume submerso e o que é volume que vai criar massa. Do mesmo jeito que o de baixo, né? Só que exemplos distintos da mesma coisa. Mais um. Seria quebra de página. Tá aqui pra gente. Vou lá. Vou fazer esse aqui primeiro. E vou deixar o último para vocês fazerem. Não. Deixa eu seguir a ordem. Tá aqui mesmo, fazendo o bloco. Ctrl C. Ctrl V. Quebra. Através. Reduz, né? Para não ficar do tamanho de metade da página. Vou aqui de uma vez. Aí, e fala pra gente o seguinte, olha, eu tenho um bloco de aço, deixa ele aqui, deixa ele por último, tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer no finalzinho da aula, eu vou fazer o outro lá mesmo, só porque o outro às vezes no CA dele dá mais dúvidas, tá? Já foi, esse daqui, como ele não tem figura, as pessoas entendem alguma coisa errada. Certo? O que vem falando pra gente? Ó, eu tenho um densímetro que ele tem 11 kg, ele é basicamente composto por uma caixa cúbica de 0,8 metros de aresta externa e a parede dele tem 0,3 metros de espessura. Essa caixa é preenchida com fluido, cuja massa específica deseja medir e então mergulhada em água. Medindo-se a profundidade que a caixa afunda, pode determinar a massa específica do fluido. Se para um determinado fluido a caixa fica 50% submersa, pede para a gente calcular, né, qual que é a massa específica do fluido. Então é basicamente, né, uma caixa oca, um cubo oco, igual foi do exercício anterior, certo? Onde a gente coloca um fluido no interior dele e essa caixa vai ficar submersa até a metade. Acho que vou até aproveitar esse desenho meio tosco nosso, só que melhora um pouquinho. Deixa eu tentar melhorar ele. Fazer agora com retas, né? Formas. Ah, tem objeto 3D aqui, eu não preciso nem desenhar. É um cubo dentro do outro cubo. Ctrl Z. Ótimo, tem aqui pra gente. Eu não consigo fazer ele transparente, né? Vou tentar de novo. Na cor.
Para polir só o coisinho. Gente. Colocar mais claro. Vou fazer. What the? Vou pegar um cubinho, certo? Vamos desenhar em cima dele. Fiz meu cubo anterior, viu? Nossa. Não, ok. Certo? Estou marcando aqui alguns detalhezinhos para a gente poder ter algumas referências. What the hell? Ah, qual que é a ideia? A gente vai ter uma aresta externa nem uma aresta interna. Então vamos botá-las aqui. Para a gente poder botar a cabeça para funcionar, os trem ficar direitinho. Essas horas sinto saudade do SolidWorks. Mesmo. Vou pegar daqui. Esse é o nosso aresta interno.
Se não amassar esta externa. Certo? E o fluido que vai estar, fala, posição onde a gente vai ter a água em si, vai ser só até 50% do volume, ou seja, ele vai estar preenchido, né, ou vai estar onde jogar o fluido, e vai estar flutuando até a metade. Mais ou menos até a metade. Centro do volume. Onde? Aqui. Aí o que seria o desenho, né, para o nosso problema. Certo? Muitos problemas não tem desenho, a gente tem que tirar da nossa cabeça. Isso não é de fazer. Então, né? Cadê? A parte escrita. Samovete. É o seguinte aqui. Outro. Assim. Então, beleza. Então, para a gente fazer esse problema aqui, tem o densímetro, ele tem 11 kg, está sendo composto por uma caixa cúbica, tem 0,8 metros de aresta externa, a parede dele de 0,03 de espessura. A caixa está sendo preenchida por um fluido, com a massa específica do exercício meio-dia, mergulhada em água. Medida a profundidade que a caixa afunda, pode-se determinar a massa específica do fluido. Se para um determinado fluido a caixa fica 50% submersa, pede a gente calcular, né, a massa específica, né, do fluido. Então, o que a gente vai fazer, basicamente? Somatório de forças, né? Então, nesse somatório de forças, do cubo, o que a gente vai ter? Vai ter um empuxo, né, sobre o cubo. Só um instantinho, tá, gente? Deixa eu pausar aqui. Oi. Toma seu bebê, toma o carrinho dele, é isso aí. Prontinho, voltando. E ok. Empuxo do cubo, peso do cubo. Vamos precisar também
como é que fala? No caso do peso do fluido está ali dentro, tá? E o fluido que está ali dentro, ele não vai ter nenhum tipo de empuxo sobre ele, porque ele não vai entrar em contato com o fluido água. Então, o que vai acontecer é que ele vai só exercer peso, certo? Então, a gente preenche a parte interna dele com o fluido, então vai criar um peso diferente. Então, vai ter um peso que é para o material do cubo e um empuxo que vai ser só para o cubo, certo? E essa é basicamente a ideia para a gente poder trabalhar. Como ele vai querer o termo da densidade do fluido, o que eu vou fazer já é... Vou trazer. Eu vou fazer, já vai ser isolar o termo desse peso do fluido aqui. Então, os outros termos vão passar para o outro lado da expressão, né, com o sinal trocado. X, Ctrl V. Então, o empuxo do cubo, né, vai ficar negativo aqui e o peso do cubo vai ficar positivo. Então, inverter os sinais. Aliás, não, né? O peso aqui do fluido também ele é para baixo, então ele também é negativo. Quando passa para o outro lado, eu não preciso trocar os sinais. Aqui, bonitinho, isso aí. Certo? E agora eu simplesmente começo a escrever o que é cada um deles, né? No caso do peso do fluido, ele vai ser a massa, né, do fluido. Vou tirar uma parte interna aqui. Certo? Vezes gravidade. No caso do empuxo, vai ser a densidade da água, né? Que é o fluido externo, suportando ele. Que vai multiplicar a gravidade e, no caso, o volume submerso do cubo. Depois o peso do cubo, que vai ser a massa do cubo, né, vezes a gravidade. A massa do cubo a gente tem, então não vou mexer muito nisso. Preciso abrir mais. Dessa expressão aqui, ó, já vou simplificar os termos da gravidade. E a gente pega, né, o termo da massa de fluido, divide, né, quebra o termo da massa do fluido em densidade do fluido, vezes o volume, né, que o fluido vai estar ocupando. Então, o próximo passo é basicamente isolar. Tem duas chamadas? Não, estranho. Tem essa chamada aqui e só. Estranho. Então vem pra gente. Densidade da água. Ele não informou, então a gente assume que a densidade da água a 20 graus Celsius, que é 998 kg por metro cúbico. Certo? O volume submerso do cubo. No caso, é só metade do volume do cubo que está submerso. Então, eu vou calcular ele em função da área externa, né, ao cubo, dividido por 2, que é metade. Então, vou pegar aqui essa área externa ao cubo aqui.
e vou dividir isso por 2. Certo? Então, metade do volume do cubo, né, é o que está submerso. A massa do cubo. Deixa eu dar mais um passo aqui. Ficar mais simples para a gente. A gente chega e substitui valores, tá? Porque no caso, o que acontece? Nós temos que descrever o volume, né, do que o fluido aqui vai estar ocupando. Ele vai depender basicamente da aresta interna. É o cubo, para a gente poder fazer o cálculo desse volume dele. Certo? Porque ele vai estar ocupando todo o volume interno, então o volume interno dele depende da aresta interna. Tá? E seria esse trecho aqui. Então, a aresta externa, ele falou no enunciado que tem 0,8 metros. Certo? A massa do cubo é de 11 quilogramas. O volume do cubo, já que ele é dado pela aresta interna ao cubo, o que nós vamos fazer vai ser, com base nas informações que foram dadas, que foi o tamanho da aresta externa e da espessura da parede, a gente vai pegar qual que seria esse volume interno. Então seria o externo, né, menos uma espessura, 2 espessuras, certo? Então eu preciso tirar a espessura vezes 2 para chegar na aresta interna. Quanto? 0,03? 3 centímetros? 3 centímetros. Então, pego esse aqui. Normalmente a pessoa esquece que tem 2 espessuras, acho que é uma só. De unidade para a gente, ó, vai ficar quilograma aqui no numerador, porque metro cúbico vai cancelar com esse, e eu vou ter metro aqui elevado ao cubo. Então, a unidade final para a gente vai ser quilograma por metro cúbico. Que é unidade de densidade, que é justamente o que a gente está calculando. Então, bora lá. 998, que multiplica 0,8 eleva ao cubo. Divide por 2, depois menos 11. Vou dar isso aqui e a gente divide isso por parênteses 0,8 menos 0,03 vezes 2. Isso tudo aqui eleva a terceira também. Então vai dar 603,34, 603 aproximadamente, tá? Tô colocando muita casa assim não. 34,0. Tá? Dava para saber que a densidade ia ser menor que a da água, né, por ter ficado 50% submerso. Né? Se fosse igual a da água, como bloco, ele provavelmente iria ter uma densidade maior e ia afundar completamente, coisa do tipo. Certo? Então, o equipamento que dá para a gente utilizar, poder medir as... Como é que chama? As fluidos que têm menor densidade que a própria água, tá? Por último, aqui pra gente tem esse pequeno probleminha que ele fala, olha, eu tenho um bloco uniforme, dessa vez não é um cubo, tá? É um bloco. Então, ele vai ter uma altura aqui que é um A mais B, né? Uma largura que pode ser um valor C qualquer e um comprimento aqui seria um D. Ele fala o seguinte, ele é feito em aço, cuja densidade de 7.870 kg por metro cúbico, uma liga normal de aço, certo? Ela está flutuando em uma interface de água com mercúrio, onde a água, né, a densidade dele é os 998, enquanto para o mercúrio a densidade é 3.550. Então, um mercúrio muito mais denso, né, que o aço e que a água. Tanto que na água o aço vai afundar, só que no mercúrio ele vai ficar boiando. Certo? E com base nisso, ele pede para a gente determinar, né, qual que seria a razão entre essas duas cotas aqui. Ó.
a cota A e a cota B. Então, ele quer que a gente descubra basicamente, né, A dividido por B. Certo? Para a gente poder chegar nessa razão de entre A e B, o que nós vamos fazer vai ser basicamente, de novo, somatório de forças. Vou pegar aqui, somatório de forças, né, no bloco. Só dizer aqui tá ótimo. O corpo mesmo. Então vai ter um empuxo sobre o cubo, né, que vai ser criado pela água. Certo? A água estando em contato vai acabar criando parte do empuxo aqui. Vai ter uma outra parte do empuxo que vai ser criada, né, pelo termo do mercúrio. E claro, você vai ter o peso do bloco para baixo. E isso vai ter que ser igual a zero para ficar em equilíbrio. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses termos todos aqui, ó, e vamos abrindo cada um deles. E vamos abrindo nesse formato mesmo. Tá? Eu puxo para a água, aí vou pegar aqui emprestado, tá? A gente vai ter lá a densidade da água, a gravidade e o volume, né, do bloco que está submerso na água. Volume do bloco submerso na água. Por um empuxo no mercúrio, a gente vai ter algo muito parecido. Certo? Só que agora vai ser a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes o volume do bloco está submerso só no mercúrio. Certo? E no caso do peso do bloco, vai ser a massa do bloco vezes a gravidade. Seguinte. Ele vai ficar atrás do texto. Fica um tamanho maior. Certo? E aí o que acontece? Dessa expressãozinha aqui, o que eu posso fazer? Primeiro, vou simplificar o termo da gravidade, está aparecendo em todos, né? Já simplifica aqui. Certo? No caso da massa do bloco, eu já vou pegar ela e vou escrever ela em função da densidade do material do bloco, que no caso é o aço, né? Vezes o volume do bloco. No próximo passo. Então, é a densidade do bloco, do aço, vezes o volume, né, do bloco. Então, agora o que a gente tem? O volume que está submerso na água é um valor, o volume que está submerso no mercúrio é outro valor e o volume do bloco é um terceiro valor. De jeito nenhum que eu consigo, né, resolver uma equação com 3 variáveis. O que eu preciso fazer é trabalhar cada uma delas, né, de maneira que eu consiga
né, que fala relacionar esses 3 volumes, certo? E como ele falou para a gente que o bloco ele é uniforme, quer dizer que a área transversal, ou a área da base dele, não muda. Então, o que a gente vai fazer vai ser, em vez de escrever em função do volume, nós vamos escrever em função da área da base vezes a altura. Tá? Tá? Então, vai ser a área da base, volume do bloco, vamos escrever em função da área da base dele, vezes a altura do bloco que fica submerso na água, que é o A. Certo? No caso do mercúrio, a gente faz a mesma coisa. Vamos pegar o volume que está submerso aqui no mercúrio, vamos escrever ele em função da área da base vezes a altura que está submerso no mercúrio, que é B. E no caso do volume do bloco, a gente vai escrever ele em função da área da base, né, vezes a altura total do bloco, que é A mais B. E com base nessa expressãozinha aqui, como a área da base está aparecendo em todos os termos, né, vou passar ela dividindo para o outro lado, né, dividindo zero, ela vai sumir. Tchau, área da base. E agora, como a gente quer uma relação entre A e B, né, a relação entre A e B, eu vou colocar o A e B em evidências. Vamos separar aqui esse A e B e depois ir juntando. Essas densidades estão multiplicando A e estão multiplicando B. No caso, quem está multiplicando A para a gente, um pontinho aqui, beleza? É basicamente a densidade da água, que está aqui positiva. Então, vou deixar ela aqui. Certo? E aqui eu tenho a densidade do aço, né, multiplicando o A, só que ela está negativa. Então, eu vou pegar essa densidade do aço aqui e trazê-la para cá. Certo? Vou tirar esse A daqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência, né, tudo que está multiplicando o B. Certo? Então, vezes... Abrindo um parênteses, eu tenho essa densidade aqui do mercúrio que está positiva, Ctrl X, Ctrl V. Certo? Opa. E aí, aqui eu tenho a densidade do aço está negativa, multiplicando o termo do B. Então, eu vou entrar aqui para dentro também como negativo. Certo? E daí eu fico com a expressão nesse formato aqui, ó. Certo? Colocando evidência, né? Quem está multiplicando A, quem está multiplicando B. E minha ideia agora é separar, né? Que eu preciso, de verdade, o A dividido por B. Então, eu vou pegar esse termo daqui, ó, e vou passar ele para o outro lado. Então, uma coisa assim. Ctrl C. Ctrl V. Vou passar para o outro lado. Vai aparecer o sinal negativo aqui, na frente do B. E agora, como ele quer a relação entre A e B, ou a razão entre A e B, vou passar o B dividindo esse A aqui. E vou pegar esse parênteses aqui e vou passar ele dividindo o parênteses de cá. Certo? Agora é basicamente fazer contas. Então vai ser densidade do mercúrio. Ele falou para a gente que vai ser esses 1.350, 13.550. Saber ler é uma coisa difícil. Pronto.
densidade do aço é o 7.870. O aço apareceu aqui de novo. Da água 998 kg por metro cúbico. Aqui também. Vou tirar esse parênteses que não serve para nada mesmo. Opa. O metro cúbico ficou para trás aí. Pronto. E agora contas. Isto vai dar para a gente espaço. Espaço, espaço, espaço. Mesma coisa, né? Meta aqui, né? Pronto, ficou bonito. Então vai dar pra gente 13.550 menos 7.870. Divide isso por 998 menos 7.870. E... Oi? Oh, shit. Esse 550 menos 7.870. Sinal de mesa já está para fora. Ok, quantas? 0,8265. 0,8627 aproximadamente, tá? Isso aí seria para a gente a relação entre A e B, tá? Esse para a gente seria os exemplos, né? De exercícios envolvendo empuxo. Vamos salvar. Mais opções de salvamento. 12. Corel. Beleza. E aí já colocamos pra gente. Tá? A aula que vem a gente fazer um teste e na seguinte, um teste de vocês entenderem como vai funcionar a prova, e na seguinte a gente vai ter nossa prova. Então, vai ser um teste, não muitas questões, seriam questões bem rapidinho, vocês terem uma noção, e a gente tem um tempinho para poder ficar discutindo, tá? E claro, valendo pontinhos, etc. É um trabalhinho, sabe? Tarefas. Deu. Aqui, módulos. Alguma dúvida, gente, nos exercícios que nós fizemos? Que os exercícios que a gente fez na aula de sábado já estão aqui. Não. Aqui eu vou colocar alguns exercícios para a gente fazer, pra vocês fazerem, né, dessa parte de fluido estática também, serem entregados até antes da prova. Tipo, semana que vem, poucos, né? Não precisa ser muita coisa, não. Quer ver completando os pontinhos que a gente tem para poder fazer, tá? Uma aula tá aqui. É basicamente isso. Alguma dúvida, gente? O outro tem aula hoje, não? 10h04.
Estamos em aula, já tem mais de 1 hora. O Marcos tá doidão, hein? Esse aqui é a aula do sábado nosso. Vou colocar o link do YouTube, tá? Basicamente isso. Mais alguma coisa, gente? Não, se não tem, então vou encerrar a gravação aqui. Tranquilo, né? Encerrar a gravação aqui também.